Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Adélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta do Roxo, na congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e Sons de Adultos da CPAD, segundo trimestre do ano 2023. Estamos estudando sobre a família e hoje nós vamos estudar a lição de número 9. Uma família nada perfeita. Diz aqui o texto áudio: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Verdade prática: tudo que os membros da família plantarem colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Vamos então a nossa leitura bíblica em classe. Se encontra em 2 Samuel, capítulo 3, verso 2 a 5, capítulo 5, verso 13 a 14, e capítulo 12, verso 10 até o 13, parte A. 2 Samuel 3. A Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi seu primogênito Aminon, de Ainoã, a Jezreelita. O seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, ou Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. 2 Samuel 5. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibá, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. 2 Samuel 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará como tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Vamos então para a nossa introdução, a qual nos diz: a despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nesta lição estudaremos as consequências de uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Então, comentando aqui já a introdução, o grande erro que nós vemos em Davi, e aí nós vamos fazer até um comentário anterior. Pastor, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, até hoje, é talvez um dos principais personagens de Israel. O Estado de Israel, hoje, moderno, né, século XX, XXI, enfim, ele tem como sua bandeira a chamada Estrela de Davi. Então, nós estamos aqui para criticar Davi no sentido apenas de ver seus defeitos. Assim como não foi na lição de Abraão, vimos os seus defeitos, na lição de Isaac, de Jacó, na lição de tantos outros personagens que estudamos até aqui. O que nós estamos vendo é erros que eles cometeram e que nós não devemos cometer os mesmos erros que eles fizeram. O que eles fizeram de bom perante o Senhor, a sua fé, a sua dedicação, o seu trabalho, tudo isso nós temos que repetir nas nossas vidas. Então, qual o grande erro de Davi?
e não só de Davi, mas de grandes outros homens de Deus naquela época, especialmente nós estamos falando do Antigo Testamento. Ter muitas mulheres, casar-se com muitas mulheres diferentes. Davi teve muitos filhos. O problema seria ter muitos filhos. Provavelmente, se ele casasse com uma mulher só, como a lição fala que ele teve 20 filhos, provavelmente ele não teria 20 filhos. Mas, quando ele casou com uma mulher, você vai ver aqui, de uma ele teve um filho, da outra ele teve outro filho, da outra ele teve outro filho, da outra ele teve outro filho, e assim por diante. Uma outra mulher, pode ser que tenha dado mais de um filho a ele, mas a maioria deu apenas um. Então ele casou com muitas mulheres e teve muitos filhos. Como administrar um lar assim? Muito difícil. Além do que, com as suas responsabilidades que ele sempre teve, antes do com o chamado de Deus para ser rei, e ele foi perseguido por Saul antes disso, e depois com o próprio chamado sendo colocado em prática, sendo rei de Israel até a sua morte. Então, eram decisões para tomar, eram guerras para guerrear, tudo aquilo que ele tinha que fazer, e ainda cuidar da sua família, mas a sua família, como diz aqui, não é uma família funcional, porque não dá para funcionar direito várias mulheres com várias opiniões diferentes e vários filhos com mães diferentes, ou seja, eram filhos de Davi, mas não eram irmãos totalmente, eram meio-irmãos. E aí fica difícil administrar isso, muito complicado, e nós vamos ver durante a lição sobre isso. O rei Davi e sua grande família. Davi, ungido por Deus. O livro de 1 de Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. 1 Samuel 16:1. O Senhor diz para Samuel: tenho procurado um homem segundo meu coração para substituir Saul. Assim Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado um novo rei ungido de Deus, Davi. Nesse momento a Bíblia diz que desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, não foi uma escolha de Samuel. Pelo contrário, quando Samuel chegou lá na casa de Jessé, ele viu o primeiro filho e achou: esse. Esse que eu escolhi de Deus. Aí Deus falou: você está vendo só o exterior, veja o coração. Então passou-se todos os filhos, não tinha nenhum escolhido, perguntou-se para Jessé, tem um mais novo, está lá cuidando das ovelhas, então Samuel exige que aquela criança, que aquele rapaz venha, né, que aquele jovem venha, e aí é esse que Deus fala, é esse que eu escolhi. Então foi uma escolha de Deus, o Espírito se apoderou dele. Então aí a coisa começou muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar vendo aqui a sequência da vida de Davi e o que aconteceu posteriormente, especialmente com a sua família. O Espírito do Senhor, Davi é homem de Deus, o Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar uma importante missão na monarquia de Israel, reunificar a nação. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo que o Senhor era com ele para realizar. Então, Saul era o rei, e aí Deus preparou Davi para isso. Deus foi colocar Davi para isso. Mas quando Saul morreu, ainda a tribo de Benjamim colocou sobre si um dos filhos, um descendente de Saul, para reinar. Então Davi reinou 7 anos em Hebrom, para depois reinar 33 anos sobre todo o Israel. E paulatinamente, pouco a pouco, todo mundo foi reconhecendo ele como aquele que Deus havia ungido para assumir o reinado e unificou a nação de novo. Porque ali ficou, em princípio, uma divisão. A nação era toda inteira, Saul reinou sobre todos, mas depois com Davi reinou sobre Judá e Hebrom, e Saul reinou sobre as outras tribos, liderado por Benjamim, até que Davi venha reinar sobre todo Israel. E ele era um homem capacitado para fazer isso, para fazer aquele povo realmente ser direcionado para as coisas de Deus. Era um homem espiritual, um homem que buscava Deus, um homem que teve o zelo de buscar a arca para trazê-la, para Jerusalém, tudo aquilo, as situações que nós sabemos que aconteceu na vida dele.
Mas nós vamos ver daqui por diante os pontos seguintes, o problema que houve na família dele. A grande família de Davi. Entretanto, a despeito do rei Davi ser ungido de Deus e o homem segundo seu coração, ele entendeu que poderia ter várias esposas com concubina. 1 Samuel 18, 27, 1 Crônicas 3, 1 a 5 e 9, 1 Crônicas 14, 3. Naturalmente, com todos estes casamentos, Davi tem mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade. Suas conquistas territoriais, com muitas guerras, e esqueceu-se de que muitas famílias espalhadas em vários lugares, seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Eu disse isso na introdução e volto a repetir aqui. Uma coisa é você casar-se com alguém e normalmente o certo, o comum, é que você case com alguém que tem o mesmo pensamento que você ou um pensamento bem parecido na condição de uma família. Também se alguém casar com alguém que o marido pensa de uma maneira, a mulher de outra, até vai ser difícil conduzir a criação de filhos. Mas pensando nesse sentido, então caso se tenha lá um filho, 2 filhos, ou 3 filhos, quanto seja, vão criar uma mesma ideia, no mesmo pensamento. Agora, quando for o caso de Davi, que ele achou, aqui não diz que Deus mandou, aqui não diz que ele consultou a Deus para fazer isso, ele simplesmente foi casando com as mulheres, achou que como rei poderia, era um costume normal daquelas nações ao redor, mas não era essa a vontade de Deus. Com certeza Jesus falou sobre isso aí, não vou nem tocar nesse assunto, mas Jesus disse lá, deixará o homem, seu pai e sua mãe, deixará a mulher, e os dois serão uma só carne, essa é a vontade do Senhor desde o princípio, mas Davi fez assim. E aí, certamente, ele, ocupado com as coisas do reino, as mulheres é que cuidavam dos filhos, mas uma mulher pensava de uma maneira, outra mulher pensava de outra mulher pensava de outra, e os filhos foram criados cada um de uma maneira diferente, e aí ele teve dificuldade. Nós vamos ver no final aqui, filhos problemáticos em sua vida pessoal. Todos eles, a Bíblia relata o problema de alguns, não sabemos os outros, porque a Bíblia não relata. E nós vamos, a partir de agora, ver a problemática daqueles que a Bíblia relata a partir do ponto 2. Filhos e parentes na casa de Davi, aqui ele vai citar até 4 pontos, ele vai citar pessoas diferentes, nós vamos entender essa primeira situação com essas pessoas. A primeira pessoa citada é Tamar, filha de Maaca. Essa era filha do rei Talmai, de Jesus, e mãe de Absalão. E este, portanto, irmão de Tamar, uma mulher bonita e virgem. Sua beleza atraiu Aminon, seu meio irmão, filho primogênito de Davi, com Ainoã. Hoje há uma ideia, até científica, que ele não deve se casar com irmãos, às vezes até nem primos, porque por causa dessa questão sanguínea, se tiverem um neném, um bebê, uma criança, ela pode nascer com defeitos físicos por causa dessa questão genética. Naquele tempo não se pensava tanto assim, e até Abraão casou com Sara, que era sua meia-irmã. Vamos ver outros exemplos que era normal aquilo acontecer. Então, um irmão se apaixonar por uma outra irmã não era natural, meia-irmã, né, porque era irmã dele, mas eles, pelo jeito, nem conviviam na mesma casa, no mesmo lugar, cada um tinha a sua casa, cada um vivia da sua maneira, mas ele se apaixonou. A moça era bonita, era virgem. O que aconteceu na sequência que nós vamos estudar é que concretizou em problemas, e nós vamos estudar daqui a pouco o próprio Aminon. Segundo personagem, o Absalão, que é irmão de Tamar, filho de Maaca, terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com o pai, mas ironicamente sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Aminon, seu irmão, conspirou, rebelou-se contra seu pai, o rei Davi. Aminon cometeu um incesto, nós vamos ver aqui no ponto seguinte, contra sua irmã Tamar, e Absalão guardou aquilo no seu coração. E depois de 2 anos, ele convida o rei Davi e os seus irmãos, porque ele tinha ovelhas, para tosquear 2 ovelhas para fazer uma festa. O pai disse que não precisava e tal, mas ele pediu para que pelo menos Aminon fosse com ele. O pai concedeu, mas foram todos os filhos do rei. E ali ele tinha um tratado com seus empregados.
quando todo mundo bebesse bastante, tivesse bem tomado do vinho, então matassem Aminon, e ele era o responsável, e assim o fizeram. E até quando a notícia chegou a Davi, chegou uma notícia errada, mataram todos os filhos do rei. A Davi até rasgou suas vestes, ficou triste, mas o próprio personagem que chamado Jonadab, vamos ver no ponto 4, disse aí, não, só foi morto Aminon por causa da situação. E a segunda coisa, que nós vamos estudar só no ponto 3, foi a conspiração dele contra Davi, e nós vamos ver lá no ponto 3 comentar sobre isso. Aminon, quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Aminon. Feito homem, entre outros irmãos nascido, Aminon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã, Tamar. Aminon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela, e por isso não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão e ao mesmo tempo desconhecido por Tamar. Então, como eu disse no ponto anterior, no ponto Tamar, não era usual, normal, mas como às vezes acontecia essas coisas, do homem ter mais de uma mulher e ter filhos com mais de uma mulher, então acontecia de às vezes um irmão casar com outro irmão, como citamos Abrão e Sarai. Era meia-irmã de Davi, era filhos do mesmo pai e de mães diferentes. Era problema, pastor, acontecer isso? Não. Se essa fosse não fosse uma paixão, porque aqui fala de paixão doentia. Um casal só pode se unir por amor e não por paixão, porque paixão, ela passa. Paixão, ela é passageira. Então, o que aconteceu com ele? Ele se apaixonou por ela, teve uma paixão profunda e parou de comer. Aí, nós já vamos entrar até no outro ponto de Jonadab. Ele recebeu um conselho de Jonadab, depois deixar mais para falar no ponto dele, e acabou fazendo uma estratégia para convencer, ao envolver o pai Davi, para que Tamar fosse lá, se fingiu de doente e tal. E a moça foi lá e ele acabou estrupando a moça. E o pior não foi ter estrupado a moça, foi porque depois que ele estrupou a moça, ele ainda a mandou embora, ele abandonou. Ele diz que agora ele sentiu quase com ódio por ela, que era maior do que essa paixão que ele tinha antes. Ou seja, ele desonrou a moça, em Israel não se fazia isso, em lugar nenhum do mundo deve ser feito isso. Costumes aí fazem, né? A moral da sociedade, muitas vezes, em alguns lugares até isso é normal. Mas não deve fazer em lugar nenhum no mundo. A Bíblia condena o estupro, relações sexuais sem que das pessoas queira acontecer. E aí ele fez com a moça, e naquele tempo era pior ainda. E aí depois expulsou ela. E isso ficou claro, depois nós vamos ver lá, todo mundo soube disso, mas Aminon continuou isso, depois culminou na sua morte, sem se arrepender. Sendo que, se ele conversasse com Davi, e Davi achasse que seria normal, e talvez conversasse com Tamar, Tamar poderia ter sido a esposa dele. Abrão e Sarai não foram marido e mulher? Naquele tempo era normal, ou pelo menos concebível que isso acontecesse. E aí, ele poderia ter tido ela como esposa. Não, pelo contrário. Ele humilhou, expulsou e depois até acabou morrendo por causa desse fato. E vamos ver esse outro personagem terrível chamado Jonadab. Um conselheiro do mal. Jonadab era primo de Aminon e filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz. O que é homem sagaz? Astuto, malicioso, e de maus pensamentos em seu coração. O mal sempre atrai o mal, e por isso esse homem induziu Aminon a satisfazer a sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação. Jonadab é o tipo do amigo que não se deve ter por perto, quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. E aí, meu amado irmão, embora ele fosse parente, primo, veja bem, essa é uma das consequências de você não ter a presença paterna, como estudamos na lição passada, Davi também parece que está meio como Samuel,
como Eli, que estudamos na lição passada, é ter esse montão de filhos, não poder educá-los, né, ensiná-los, e eles ficarem à mercê de um pensamento, de um conselho de alguém que é mau conselheiro. Como muitos crentes hoje, em vez de estar cuidando dos filhos, orientando os filhos, estão apenas pensando em fazer a obra de Deus. É pecado fazer a obra de Deus? Não, não, de jeito nenhum. É muito bom estar na casa do Senhor, fazer a obra de Deus, mas como estudamos na lição passada, a família tem prioridade, a família está em primeiro lugar. Se você fizer a sua parte, se você dentro da tua casa orientar seus filhos, mostrar o caminho certo, dar um bom exemplo, ok, vamos para a casa do Senhor, vamos louvar a Deus, vamos glorificar o Senhor. Mas não adianta ir para a casa de Deus, glorificar a Deus e a sua casa ficar lá. Eu vou para a igreja, deixo meu filho lá com os amiguinhos dele, que muitas vezes são pessoas ímpias e vão dar um mau conselho. Aconteceu com Davi. O Jonadab, sagaz, né, astucioso, malicioso, deu um conselho, envolveu Davi e Tamar e levou Aminon à sua morte lá na frente. Agora vamos ver o problema moral na família de Davi, o último ponto dessa lição. As consequências da sua falta de domínio próprio. Capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. Capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pode evitar as consequências do seu pecado. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei: Eis que suscitarei à sua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Assim não demorou muito para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente em Israel. Amado irmão, a quem mais é dado, mais é exigido. Então eu sou um pastor evangélico. Deus exigirá mais de mim. Eu não posso pregar, ensinar uma coisa, falar uma coisa e ter uma prática diferente na minha vida. Eu não posso condenar o adultério e viver um adultério. Eu não posso condenar o roubo e viver uma falcatrua, um roubo. Eu não posso condenar a mentira e viver mentindo. Então Davi acabou pagando um preço caro. Foi perdoado? Foi. Porque aqui nós não estamos tratando do problema dele. Ele traiu um amigo, teve relações sexuais com a esposa desse amigo e depois mandou matar esse amigo. Antes fez uma estratégia para que o amigo voltasse para casa, tivesse relações com a esposa e para que o amigo achasse que aquele filho, que ela estava grávida, porque ela engravidou, fosse filho do próprio amigo. Mas como não deu certo, ele mandou matar o amigo. Todo erro. Depois, Deus puniu ele de várias maneiras, a criança morreu, mas ele continuou esposo de Batseba. Mas na palavra do profeta, quando ele foi colocado naquela situação, né, foi chamada a atenção do erro dele, despertou-se para o seu erro, e o profeta falou: tu não vai morrer não, mas vai acontecer o seguinte contigo, tu fez isso escondido, mas depois vão fazer perante toda a nação de Israel. Isso veio acontecer lá na frente, quando Absalão o trai, ele, quando fugiu, deixou algumas concubinas, se não me engano, 10 concubinas para tomar conta da sua casa, e o Aitofel, que era também um conselheiro um tanto quanto esquisito, vamos colocar assim, orientou ele, Absalão, para que fizesse tendas no local público e mantivesse relações sexuais com as mulheres todas de Davi, para que pudesse então saber em Israel que ele tinha essa rixa, ele tinha esse problema com Davi, que acabou gerando depois, não por causa disso, mas no contexto geral, a morte também de Absalão, como vamos estudar aqui. Incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto, vamos voltar aqui agora para Aminon, do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu meu irmão Aminon, como vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. O relato de Aminon e Tamar está repleto de sagacidade, sutileza, mentira, ao fim de atrair a inocente Tamar para um laço indigno. Tudo muito doentio e pecaminoso. Depois de ter deitado com sua meia-irmã, humilhando, Aminon a desprezou completamente. E o rei Davi, soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Aminon.
Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada à família. Absalão matou Amnon. E mais tarde ele cavou a sua morte precoce. Após desencadear uma rebelião contra o rei, contra o próprio pai, a fim de tomar o trono, o rei chorou amargamente a morte de seu filho. Já estudamos isso no trimestre passado, aí que estudamos, eu não me lembro bem o assunto que nós estudamos, e vimos essa questão sobre Davi. Ele soube, aqui não falando do Amnon, ele soube que Amnon tinha até envolvido ele, porque ele pediu a Davi para que Tamar fosse lá. Estrupou Tamar, expulsou Tamar, ele se indignou, mas não tomou nenhuma atitude. A Bíblia não mostra que ele tenha chegado a Amnon, repreendido Amnon, falado com Amnon palavras pesadas. Para que Amnon, até castigasse Amnon de alguma forma, para que Amnon pudesse sentir que estava errado. Amnon simplesmente achou que está tudo certo, está tudo bem. Não defendemos aqui, meu amado irmão, que você espanque seu filho ou coisas parecidas quando seu filho fizer uma coisa errada. Pelo contrário, estamos defendendo aqui que você possa, quando o seu filho fizer, principalmente nós estamos falando de filhos que têm uma idade de conhecimento, não criancinha, bebê, não. Nós estamos falando que tem um conhecimento, já sabe o que é certo, é errado. Então, quando fizer uma coisa errada, você tem que punir. Como é que é punir? O filho gosta muito de uma coisa, gosta muito de ver uma televisão. Chega para ele e fala assim, por que você fez isso? E até é bom falar antes. Olha, se você fizer, como o Senhor fez com Adão e Eva, se você fizer assim, 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 a tua punição vai ser essa. E se ele fizer, você faça a punição. Deixa de ver televisão, ou deixa de entrar na rede social. Hoje é assim, né? As punições hoje são dessa forma. Enfim, alguma coisa para que ele possa sentir que ele está tendo um prejuízo pela sua atitude ruim. Se você simplesmente ficar calado. E o principal, meu amado, conversar, dialogar com o seu filho, falar, porque nós estamos aprendendo aqui só falar Davi errado, Absalão está errado, Davi não está errado. Isso é óbvio, meu amado irmão. Eu não estou aprendendo para isso. Eu estou aprendendo para que na minha vida, com a minha família, com meus filhos, com meus netos, eu possa ter uma atitude diferente dessa que Davi teve. Não simplesmente lavar as mãos, ele fez, aconteceu. E aí aconteceu essa coisa toda que culminou com a morte de Amnon. E daí, uma coisa levou a outra, porque Absalão fugiu e ficou longe. Depois nós vamos ver aqui no ponto seguinte que Davi manda chamar de volta. Vamos ver aqui o ponto seguinte que a gente vai comentar. Vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral na família Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de depararmos com problemas morais difíceis na família. Pode acontecer em qualquer família. Qualquer família pode acontecer. Não, pastor, eu jejuo, eu oro, eu busco a Deus, eu vou na igreja todo dia, então na minha família não vai acontecer nada. Davi era um homem segundo o coração de Deus e aconteceu, meu amado irmão. E outros homens de Deus que já estudamos antes, nesse trimestre, aconteceu o problema. O Abraão era amigo de Deus e aconteceu problemas na sua casa. Pastor, então não vale a pena buscar a Deus? Não, meu irmão. Se você buscando a Deus já acontece problemas, se você não buscar. Mas se você não jejuar, não orar, não ir na igreja, aí, meu amado irmão, vai acontecer o problema, você vai desesperar, você vai largar a igreja, vai abandonar tudo e o seu problema vai continuar. Então buscar a Deus, mas não com a garantia que eu buscando nada vai acontecer, na verdade vai acontecer. Então nós estamos livres, mesmo a família que mais busca a Deus. Por isso é preciso que os pais façam a sua parte, é algo importante aqui. Acompanhando de perto o que aconteceu no lar, sobretudo fazendo isso por meio do exemplo, quem busca ver para a glória de Deus dentro de casa. O que aconteceu com Davi? Absalão fugiu, foi para Jesus, rei de Talmai, se não me engano. Chegou lá, ficou um tempo, 3 anos. Aí Joabe contou uma história para o Davi, usou uma mulher lá para contar a história do Davi, e Davi também já estava com saudade dele e mandou ele trazer de volta. Ele tinha matado o irmão, ok, mas as pessoas se arrependem. Davi tinha feito um erro, também se arrependeu. Só que ele voltou e Davi
falou para ele ficar na cadeira. Davi não viu ele. Não existe perdão, meu amado irmão, até na lição da escola dominical, diz aqui, ó, no subsídio aqui que eu tenho, diz assim, se o perdão for concedido, deverá ser completo. O perdão incompleto, repete de pequenos lembretes dos pecados passados, cria amargura e antagonismo. Quando Deus perdoa, ele esquece. Se nós perdoamos um erro, nós devemos fazê-lo completamente. Ele chamou, mas deixou lá, não via Absalão. Aí Absalão chamou Joabe para Joabe falar com Davi, Joabe não atendeu, ele fez uma estratégia lá, até que Joabe foi encontrar com ele, e acabou Joabe conversando com Davi, Davi recebendo Absalão de volta. Mas aí Absalão já voltou de uma maneira diferente, por causa de todas essas amarguras, todas essas ações, e acabou fazendo uma revolta, trazendo o povo para o lado dele, contra Davi, e quando Davi soube, Davi preferiu fugir, de Absalão, com medo de Absalão, Absalão já estava com outras pessoas ligadas diretamente a Davi, alguns, não todos, inclusive o próprio Joabe, que era o chefe do exército, para que fizesse rei no lugar de Davi. Davi foge, e Absalão depois o persegue, e acaba morrendo na batalha, e Davi volta a reinar novamente. Mas tragédia na vida da família. Então, ele fala aqui, ó, vigilância, proximidade e exemplo. Tem que vigiar dentro da tua casa. O que teu filho está vendo na televisão, o que está vendo na internet, a amizade que teu filho está tendo. Segundo, proximidade. Não pode ser afastado. Lembra que a edição passada falava da presença paterna. Não pode ser alguém. Eu disse aqui na edição passada, eu vou repetir. Vou tirar mais tempo para ficar com a família. Ficar com a família não é você ficar assistindo o jogo do Flamengo e o pessoal em volta lá fazendo outra atividade. Ficar com a família não é ficar na rede social e a família ficar em volta. Ficar com a família é tirar tempo para conversar, para dialogar, para saber até a necessidade, os problemas, os anseios da sua família. Então, proximidade. E o último, dentro do ponto aqui, todos os três importantíssimos, não é que um seja melhor mais do que o outro, exemplo. Eu não posso dizer para o meu filho, leia a Bíblia. Papai, mas o senhor não lê. Ore. O senhor não ora. Vá para a igreja, mas o senhor não vai para a igreja. Não, eu tenho que dar exemplo. O que eu quero que meu filho faça, ele tem que ver eu fazendo também. Eu tenho que estar próximo, eu tenho que ser vigilante. Eu tenho que orar pela minha família, eu tenho que buscar a Deus pela família, para que Deus possa abençoar. Vamos à conclusão. Vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problema de longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra em nosso lar. Que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto seus filhos. Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Com tanta mulher que Davi teve, ele não dava atenção nem para as mulheres, quanto mais para os filhos. Então, esse é o problema principal hoje. Temos que dar atenção para a nossa família. Como diz a palavra em outro tempo, temos que remir o tempo, ou seja, usar ele bem, utilizar da melhor maneira possível, porque nós estamos vendo no século XXI, meu irmão, é o século da tecnologia, é o século dos likes, é o século de querer aparecer na rede social, é tanta coisa que tem, tantas distrações, que a gente às vezes esquece do nosso papel principal, que é orientar nossos filhos, orientar nossa família, comandar nossa família, como diz a primeira lição da escola dominical desse trimestre, ser alguém que dê o exemplo, alguém que seja um mentor. Mentor é aquele que dá exemplo, que mostra o caminho a seguir e as pessoas veem também na sua vida ser verdadeiras. Deus possa abençoar nossos amados irmãos. Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a lição 10, quando os pais sepultam seus filhos.